Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos, meu nome é Edna, e o caso que quero contar a vocês aconteceu comigo. Na época, eu tinha apenas 10 anos de idade, e passei por uma situação que não desejo nem ao meu pior inimigo. Atualmente tenho 56 anos, e decidi que aqui no canal eu teria espaço para compartilhar esse relato com vocês, e espero que gostem. Na época, eu morava em uma comunidade aqui na região norte, uma comunidade chamada Araticum. No total, somos 10 irmãos, e eu sou a caçula. À medida que minhas irmãs e irmãos foram ficando mais velhos, cada um foi seguindo seu rumo, e no final, só ficou eu morando com meus pais. O local em que eu morava era uma região bem interiorana, sem energia elétrica ou água encanada. E a água nós pegávamos do rio mesmo, pois naquela época os rios não eram tão poluídos quanto hoje em dia, então não tinha tantos riscos. Desde criança, eu sempre fui muito corajosa, e diferente dos meus outros irmãos, se fosse preciso eu ficar sozinha, não tinha problema para mim. Pelo contrário, eu achava até bom, já que nesses poucos momentos eu poderia descansar e brincar um pouco. A minha infância teve seus altos e baixos, mas um deles é que eu trabalhei desde nova. Desde a idade de 7 anos eu sempre fui para a roça com a minha mãe e ajudava no que podia, inclusive em trabalhos pesados. Quanto à minha mãe, apesar de seus defeitos, à sua maneira ela fazia o melhor que podia. Já meu pai tem um certo ressentimento quanto a ele. Muitas vezes, quando a minha mãe precisava se ausentar de casa e deixar os filhos para trás, o meu pai fazia o mesmo. Só que, diferente dela, ela deixava a gente por necessidade. Já o meu pai deixava a gente sozinho para não cuidar mesmo. Só não morríamos de fome graças à minha tia Dalva, que sempre nos mandava comida, ou quando podia, nos acolhia logo em sua casa. E até hoje, tenho muito carinho por essa tia, já falecida. Se não fosse por ela me alimentando, eu nem sei se estaria vivo hoje em dia. Pois bem, após essa introdução de como eram os meus pais, agora eu vou direto ao relato. Como eu havia dito, morava numa região bem interiorana e afastada da cidade. Nós morávamos na beira de um rio, mas também tinham estradas para chegar na casa dos outros vizinhos. Se bem que o nosso vizinho mais próximo era uma distância de mais ou menos 3 quilômetros. A minha falecida mãe tinha algo muito único seu. Quando ia nos colocar para dormir, sempre nos contava uma historinha. Mas diferente de uma história de niná, ela sempre nos contava um pequeno conto de terror. O mais engraçado é que mesmo todos estando com medo, eu e os meus irmãos amávamos escutar aquelas histórias. Entre essas historinhas, ela contava sobre visagens, lobisomem, mapinguari e tudo quanto é tipo de assombro. Porém, nem tudo era faz de conta. Ali na região, todos sabiam que havia mesmo um lobisomem que assombrava aquelas estradas, mas ninguém sabia quem virava o bicho. Às vezes, dava de escutar tarde da noite o grunhido do bicho andando pelas estradas escuras. E às vezes, algumas criações desapareciam, mas mesmo com esses prejuízos, ninguém de fato havia sido atacado diretamente pelo lobisomem. Então o povo deixava esse bicho em paz. Minha mãe, por motivo que eu desconheço, tinha uma superstição
com um pássaro que tem o nome de Bacurau. Um pássaro de hábitos noturnos, pequeno e que na verdade não faz mal a ninguém. Por seus motivos, a qual eu desconheço, a minha mãe dizia que esse pássaro trazia maus presságios. E até em suas historinhas de terror, ela contava sobre o pássaro Bacurau, que atraía os monstros da noite para atacar as pessoas em suas casas. Certa vez, a minha tia Dalva, irmã da minha mãe, ficou doente, e a minha mãe foi até ela para dar um suporte. Quanto a mim, fiquei sozinha em casa com meu pai, e como eu disse, ele era um pai que se ausentava, longe da minha mãe. Nessa época, a minha mãe passou 5 dias fora de casa, mas ela achava que o meu pai ia cuidar de mim. Só que assim que ela saiu, ele sumiu de casa também. Como eu não tinha medo, eu fiquei de boa em casa. E mesmo de madrugada, quando eu escutava os barulhos do suposto lobisomem passando lá pela estrada, eu apenas ignorava, já que esse bicho não mexia com ninguém por ali. A questão foi que no terceiro dia em que eu estava só, pela primeira vez o lobisomem saiu da estrada e começou a rondar a casa em que eu estava. Mesmo criança, eu era esperta e dava de escutar o barulho de roncado do lobisomem, circulando em volta da casa. Eu fiquei com muito medo e só me restava rezar e pedir para aquilo acabar logo. Eu não tinha para quem pedir ajuda e nem sabia quando a minha mãe ia voltar. E mesmo com medo, eu criei um pouco de coragem, me levantei e fui brechar nas frestas da casa, para ver como o bicho era. Eu via algo andando meio encurvado, que parecia ser maior que um homem adulto, mas era a única coisa que eu conseguia ver, pois estava muito escuro. Um tempo depois, eu corri para minha rede e fiquei encolhidinha lá, esperando aquela situação aterrorizante passar. Pois é, eu passei muito medo, mas felizmente nada aconteceu naquela noite. Porém, no último dia em que eu fiquei sozinha, isso mudou. Lá pelas 18 horas, vi um pequeno bacurau se aproximar da casa, mas ignorei. Naquele dia, demorou mais a escurecer. O céu estava limpo e bem iluminado, mas ao mesmo tempo, eu comecei a sentir medo e fiquei aflita, pensando se o lobisomem ia dar as caras mais uma vez. E quando escureceu, aí mesmo que o meu medo aumentou. Já no iniciozinho da noite, eu estava sentada na frente de casa, e ao longe, na beira da mata, eu vi alguém agachado me observando. Mesmo não vendo com tanta nitidez, na hora, eu pensei que só podia ser o lobisomem. E em meio a esse susto, de repente, uma revoada de bacurau se aproximaram da minha casa, todos cantando. E para mim, tal cena virou um momento de puro terror. Eu só lembrava das histórias da minha mãe. Eram tantos bacuraus que mal dava para ver o telhado da casa. Desesperada, eu entrei e fechei bem as portas. Acredito que foi a única vez que senti tanto medo na minha vida. Eu comecei a chorar e a rezar. Era só o que eu podia fazer. Mas meu desespero ficou maior. Os bacuraus pareciam estar enlouquecidos e cantavam cada vez mais alto. E logo em seguida, grunhidos seguidos de roncados começaram a rondar em volta da casa. E era ele, o lobisomem. Eu não conseguia mais nem pensar direito e achava que ia morrer ali mesmo. Eu sabia que o lobisomem logo ia arrombar a porta e me pegar, e que não teria ninguém para me ajudar. Dava de escutar os fungados do bicho por debaixo da porta e arranhões na madeira, mas eu só chorava, tomada pelo pânico, e não havia nada que uma criança como eu pudesse fazer. Foi então que de repente, ao longe, escutei um barulho. Não eram os bacuraus e nem o lobisomem. Eu escutava uma voz que dizia que ia matar alguém, e essa frase se repetia por diversas vezes. Eu chorava cada vez mais, e os ataques do lobisomem estavam ficando mais agressivos.
já que agora ele batia de forma violenta na porta. Eu não sei dizer quanto tempo aquilo demorou, mas, mergulhada no medo, eu escutei um barulho de tiros. Os barulhos me fizeram sair do transe do medo. Foram uma sequência de vários tiros, e urros altos estrondaram na noite, grunhidos que arrepiavam até a espinha. Mas aqueles grunhidos foram se afastando, e eu tive a impressão que foram na direção da mata. Até que eu escutei a minha mãe batendo na porta. Ela parecia estar desesperada e gritava, perguntando se eu estava bem. Eu abri a porta desesperada, e que alívio foi ver a minha mãe. E claro, atrás dela estava o traste do meu pai. Eu chorei tanto que naquela noite eu adormeci sem perceber. No dia seguinte, depois que eu acordei, a minha mãe veio calmamente me consolar e perguntar o que havia acontecido. Eu contei tudo a ela, que meu pai havia ido embora e me deixado sozinho, e que o lobisomem, percebendo isso, tentou invadir a casa. Eu lembrei de suas histórias e, ouvindo tantos bacuraus, realmente eu achei que ia morrer naquela noite. A minha mãe me contou que ia voltar só pela manhã, mas quando foi na venda do seu Haroldo, viu o meu pai lá, bebendo com os irmãos. E quando perguntou onde eu estava, meu pai friamente disse que eu estava em casa. Mesmo sendo perto da noite, ela voltou na casa da minha tia e pegou uma espingarda, e veio até em casa. Os gritos que eu ouvia dizendo que iam matar alguém, na verdade era minha mãe, ameaçando meu pai. Ela sabia do perigo que uma criança corria, ficando sozinha em uma casa, no meio do nada. Logo que eles se aproximaram da estrada, ela avistou uma estranha criatura, toda peluda e encurvada, se jogando contra a porta da frente. Ela nem esperou para saber o que era, e atirou o mais rápido que conseguia, e assim, finalmente espantou o lobisomem, e me salvou do pior destino possível. Quanto ao lobisomem, após tantos tiros, ele passou um bom tempo sumido, mas o mesmo continuou a andar por aquelas estradas, mas nunca mais se atreveu a se aproximar de nossa casa. E sobre a superstição dos bacuraus, eu acho que tudo foi uma infeliz coincidência, mas carrego esse trauma até hoje comigo. Mas no fundo eu sei que o passarinho não teve culpa de nada. Bem, gente, esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado e tenham todos uma boa noite. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!